Graça e paz a todos. Estamos dando início a mais um momento devocional e é com muita alegria que nós estamos na presença de Deus. Nós vamos continuar na presença de Deus. Nós vamos, neste momento, nos colocar diante do Senhor, como já fizemos desde cedo. Já estamos na presença do Senhor. Nós vamos continuar assim, buscando a presença de Deus a partir desse momento devocional. Nosso momento devocional. É com muita alegria que nos reunimos sempre nas segundas, quartas e sextas, às 8 horas da manhã, e nós nos alegramos por estarmos na presença do Senhor. Desde já, agradeço a presença das irmãs Cláudia Hatz, Gláucia Cavalcante. Deus abençoe, Deus esteja conosco. Deus abençoe vocês. Na medida que nós estamos iniciando esse momento devocional, as pessoas vão chegando e vão participando deste momento tão gratificante e tão edificante para todos nós, que é viver na dependência de Deus, viver na dependência do Senhor, sabendo que Ele está conosco em todos os momentos, sabendo que Ele está ao nosso lado sempre. E nós devemos fazer isso sempre. Nós devemos buscar a presença de Deus para que sejamos alimentados por Sua palavra, para que estejamos alimentados por Sua palavra, melhor dizendo. Agradecer a presença de Helena Souza, André Souza, Joás Messias. Deus abençoe vocês, graça e paz na vida de vocês. Sejam bem-vindos. Este momento é um momento gratificante para as nossas vidas. Eu sei que todos já oraram, todos já falaram com Deus logo cedo, já estiveram falando com o Senhor, já estiveram diante de Deus nesta manhã, já se alimentaram do pão quente. Então este é o momento em que nós nos reunimos para buscar a presença de Deus através da sua palavra. Simone Cordeiro, Deus te abençoe, minha irmã, seja bem-vinda também a esse momento. Então, é muito gratificante para todos nós, como eu estava falando, é algo edificante para as nossas vidas. E isso é de Deus, e isso é para Deus. Nós fazemos todo esse trabalho para a honra e glória do Senhor, unicamente para a honra e glória do Senhor. Eu estive conversando com algumas pessoas, como sempre, não é? E as pessoas falando sobre a questão do conhecimento de Deus. Será que as pessoas têm realmente conhecimento de Deus? Ou o conhecimento é só superficial? O conhecimento é só por cima, assim, só aquilo raso, aquilo muito simples, aquele conhecimento que as pessoas falam que amam a Deus, que têm temor a Deus. Mas será que essas pessoas conhecem realmente, conhecem a Deus e tem comunhão com Deus para dizer que conhece realmente a Deus? Isso é uma questão muito interessante, principalmente no momento que nós estamos passando. Um momento em que as pessoas estão buscando mais a presença de Deus, estão buscando mais aprender de Deus, ouvir mais de Deus. Mas será que as pessoas realmente conhecem Deus? Sabe quem é esse Deus tão gracioso, tão amoroso, esse Deus todo-poderoso que nos dá a vida, nos concede a graça de estarmos juntos, nos concede o pão de cada dia, principalmente o perdão sobre nossas falhas, sobre nossas fraquezas, sobre nossos pecados? Será se nós conhecemos realmente a Deus, esse Deus criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há? Então é importante nós termos o conhecimento de Deus. Tem muita gente que é membro de igreja, claro, tem muitos irmãos, tem muitas pessoas que são envolvidas com a religião. Edilene Nogueira, Deus te abençoe, seja bem-vinda, minha irmã. Então, são envolvidas com a vida religiosa, mas não conhecem a Deus e nem tampouco sentem interesse de conhecer a Deus, não é? De saber quem é esse Deus, ou que Deus é esse que é tão zeloso por cada um de nós. Então, o próprio povo de Deus, o povo de Deus sente a necessidade de conhecer a Deus, sente essa necessidade no coração. E nós devemos parar um pouco e pensar sobre isso. O que é que nós temos que fazer para conhecer a Deus? O que é que nós precisamos fazer para conhecer e entender esse Deus tão amoroso? Rita Maria, Deus te abençoe, seja bem-vinda, graça e paz na tua vida. Então, o que é que nós temos que fazer? Quais são os passos
que nós temos que dar para conhecer a Deus, não é? Nós sabemos que existem atitudes, procedimentos importantíssimos para as nossas vidas referente à questão de conhecer a Deus. Em primeiro lugar é a oração, né? Ter comunhão com Deus através da oração. Então isso é muito importante. Em segundo lugar, é meditar na palavra de Deus, é ler a Bíblia e buscar entender a palavra de Deus, orar antes de ler, não é pedir a Deus que, através do Espírito Santo, nos conceda a graça de entender a palavra de Deus e assim por diante nós vamos conhecer mais a esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão amoroso, esse Deus tão bom, tão fiel e justo que é o nosso Deus. Meditando na palavra de Deus nesta manhã, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, eu quero destacar 2 versículos que falaram ao meu coração e eu vou orar para que Deus fale ao seu coração também. Já estou em oração para que Deus fale ao seu coração também. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que palavra abençoada, que palavra maravilhosa. Deus usa o profeta Jeremias para falar ao nosso coração. Eu vou ler novamente, são 2 versículos apenas, mas que trazem uma lição muito importante, muito rica para todos nós. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Se gloriar no Senhor, se gloriar naquilo que Deus faz por nós, isso agrada a Deus. Isso tem muita importância para as nossas vidas. Isso agrada realmente a Deus. É Ele mesmo quem diz isso, Ele mesmo quem diz isso, que isso agrada a Deus. Muitas pessoas afirmam que conhecem Deus ou que conhecem a Deus pelo fato de ser um religioso praticante, de ser um religioso constante na igreja, de ser uma pessoa altamente religiosa. Muitas pessoas já acreditam que isso é suficiente para conhecer a Deus, ou até que conhecem a Bíblia, que já leram a Bíblia 1, 2 ou 3 ou 4 vezes, que conhecem a Bíblia de forma completa ou até incompleta mesmo. E muitas pessoas se baseiam nisso para dizer que conhecem a Deus, ou que isso seja suficiente para defender que é o suficiente para conhecer a Deus. Eu conheço a Deus porque eu vou à igreja, eu conheço a Deus porque Ele me ajuda, eu conheço a Deus porque Ele é bonzinho para mim, eu conheço a Deus porque eu leio a Bíblia ou alguém lê para mim, alguma coisa assim. Outras tantas pessoas afirmam conhecer a Deus por ter vivido uma experiência assim muito emocional, muito próxima assim da emoção, muito uma experiência profunda, uma experiência de cura, uma experiência de renovação, uma experiência de bênção recebida. E as pessoas se baseiam muitas vezes nisso e dizem que isso é suficiente para conhecer a Deus. Mas, na verdade, meus irmãos, meus amigos, conforme a Bíblia nos ensina, conhecer a Deus é algo muito íntimo, muito pessoal. A Bíblia diz isso. Se você quiser conhecer a Deus, se você quer conhecer a Deus e você precisa conhecer a Deus, o mundo precisa conhecer a Deus, é preciso uma comunhão muito íntima, muito pessoal, muito próxima de Deus. Nós temos que ter uma vida mais contemplativa, uma vida de maior piedade, uma vida de mais presença diante de Deus. Mary Jusce Silva, Deus te abençoe, seja bem-vinda, minha irmã. Então nós temos que ter uma vida mais completa de comunhão com Deus, para que nós possamos conhecer a Deus, porque Deus quer que nós o conheçamos. Deus quer que nós o conheçamos.
A grande lamentação do profeta Jeremias naquela época, na sua época, está no fato de que havia uma forte ameaça de invasão nas terras de Jerusalém, uma invasão de um povo ímpio, de um povo injusto, e estava prestes a invadir a terra Santa, e Jeremias estava aflito, Jeremias estava lamentando muito, chorando, preocupado. Por quê? Porque o povo era rebelde a Deus, porque o povo não ouvia a Deus, o povo não queria intimidade com Deus, o povo não queria conhecer a Deus, o povo de Deus estava vivendo dias de aflição, mas mesmo assim continuavam rebeldes, continuavam vivendo distante de Deus, continuavam vivendo longe de Deus, se diziam religiosos, como muitos hoje, que frequentam a igreja, que fazem parte de uma igreja A ou B, não quero julgar ninguém, mas muitas vezes o coração está muito longe de Deus, muito distante de Deus, e essas pessoas querem as bênçãos de Deus, querem conhecer a Deus, querem muito mais que Deus a conheça. Então, essas pessoas estão se enganando a si mesmas com essas ideias, com esses pensamentos. E o povo daquela época, na época do profeta Jeremias, passava por essa mesma situação. Eles não estavam atentos para o castigo inevitável que iria acontecer sobre eles. E a história bíblica, os relatos bíblicos são objetivos com relação a isso. Quanto mais o povo se afasta de Deus, mais a mão de Deus pesa sobre o seu próprio povo. Sobre o seu próprio povo, aqueles que se dizem religiosos, que se dizem fiéis. Apesar da dor que sentia o profeta de Deus, a justiça seria feita. Não importava que Jeremias chorasse, lamentasse, que estivesse sentindo essa dor, esse sofrimento. O povo precisava conhecer a Deus e muitos hoje ainda precisam conhecer a Deus de uma forma ou de outra, ou pelo bem ou pela dor. Mas precisam conhecer a Deus. As pessoas necessitam conhecer Deus, porque Deus quer que nós o conheçamos. Duas lições nós tiramos desse texto que nós lemos, de Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. A primeira lição é que devemos nos render à glória de Deus. Nós devemos nos render à glória de Deus. Isso é um fato e é muito importante para todos nós. Todo homem costuma reivindicar glória para si mesmo. Isso é uma tendência do ser humano, da vaidade humana, reivindicar glória para si mesmo. Ou seja, foi eu que fiz, foi eu que consegui, se não fosse eu não teria acontecido isso, não seria desse jeito. O ser humano tem esse comportamento, tem essa atitude vaidosa e o homem gosta de se vangloriar. Isso impede que ele tenha comunhão com Deus, impede que ele renda glória a Deus, que ele renda louvor a Deus. Impede isso. O Salmo 150, versículo 6 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós devemos louvar a Deus, nós devemos render glória ao nosso Deus sempre. A vaidade é algo que afasta o homem de Deus. São os méritos próprios que alimentam o ego humano. E o homem gosta de mérito próprio, gosta de receber abraço, gosta de receber tapinhas nas costas, gosta de elogios. O homem tem a tendência a isso e isso é muito perigoso. Muitas vezes isso ou tudo isso afasta o coração do homem da face de Deus, afasta o homem de Deus. São esses méritos, muitas vezes são os títulos, muitas vezes são os cargos, são as funções, são as atividades, a capacidade pessoal, o intelecto pessoal. Muitas vezes afasta o homem de Deus e nós devemos estar atentos para essas coisas. Muitas vezes essas coisas tira Deus do centro do coração do homem, tira Deus do centro da visão humana, esse comportamento, essa atitude de egoísmo, de vaidade, muitas vezes tira do coração do homem a pessoa de Deus, a presença de Deus. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus Cristo afirmou: pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? Está lá em Mateus 16, 26. Jesus foi quem afirmou isso. Assim diz a palavra de Deus: não se glorie o sábio
na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Deus quer que nós o conheçamos. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. A segunda lição que nós tiramos desse texto é a seguinte: devemos nos render à justiça de Deus. Nós devemos render glória a Deus, devemos nos render à justiça de Deus. Vivemos num mundo que cria as suas próprias leis. O homem gosta de criar suas próprias leis, que defendem a sua própria justiça. Os homens gostam disso, de defender a sua própria justiça. Todo ser humano possui um senso de justiça própria. Todo ser humano gosta de um senso de justiça próprio. Todo ser humano gosta de defender sua justiça pessoal e acreditar que a sua justiça pessoal é mais certa do que qualquer outra coisa. Muitos até acreditam que deve fazer justiça com as próprias mãos. Muitas pessoas pensam assim, que não se deve esperar pela justiça de Deus, porque é muito demorada a justiça de Deus. As pessoas dizem: Deus demora muito. O que adianta orar se Deus demora a responder e não atende de imediato? As pessoas querem tudo para ontem, tudo no imediatismo. É isso que tem acontecido hoje. O povo de Deus, no tempo do profeta Jeremias, pagou um alto preço por não buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Pagou um preço alto e continua pagando. Muitas pessoas continuam pagando um preço alto pelo fato de que não buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muitas pessoas continuam agindo assim, vivem impacientes, vivem inseguros, vivem ansiosos. Até o povo de Deus vive impaciente, quer a resposta imediata, quer que Deus haja no momento, quer que Deus mude a situação naquele instante, e muitas vezes Deus está trabalhando o nosso coração. Se existe a pandemia hoje, se são 3 meses, 4 meses que estamos dentro de casa, nós temos que aproveitar essa oportunidade para exercitar a paciência. Nós devemos aproveitar essa oportunidade para exercitar nossa comunhão com Deus, nos aproximar mais de Deus, buscar mais a presença de Deus. Essa é a grande lição para as nossas vidas, e não ficar ansiosos. A palavra de Deus nos diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, o Senhor julgará o seu povo. Você encontra isso em Deuteronômio 32, 35 e 36. Assim diz o Senhor: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz a palavra de Deus. Deus quer que nós o conheçamos. Meus amigos, meus irmãos, precisamos conhecer a Deus e reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Precisamos reconhecer a Deus, conhecer mais perto, assim, mais intimamente a Deus, porque o mundo carece desse conhecimento. O mundo carece de conhecer a Deus, o mundo carece da presença de Deus, e nós devemos buscar cada vez mais a presença de Deus. Muitos se baseiam em experiências emocionais que acontecem na sua vida, ou em algo tradicional que passa de pai para filho, de pai para filho, e acredita que isso é suficiente para conhecer a Deus. É uma tradição religiosa, é uma tradição espírita, é uma tradição emocional que vem passando de geração a geração, e as pessoas acham que isso é suficiente para conhecer a Deus, mas acabam se apoiando nos seus próprios entendimentos, acabam se apoiando na sua força pessoal, na sua força intelectual, faz do seu braço a sua segurança. As pessoas têm essa tendência de começar a acreditar em si próprio e deixar Deus de lado, quando nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós devemos fazer isso, e as pessoas precisam conhecer a Deus. As pessoas precisam conhecer a Deus de uma forma mais íntima, de uma forma mais pessoal. A palavra de Deus deixa 2 lições para cada um de nós. Devemos render glória a Deus e devemos nos render à justiça de Deus, porque Deus quer que nós o conheçamos. Deus quer que nós o conheçamos, que tenhamos mais intimidade com Ele, que tenhamos mais
a aproximação dele, que estejamos cada vez mais perto dele, cada vez mais diante da sua face. É isso que Deus quer, isso que Deus quer de cada um de nós. Nós estamos juntos nesta manhã, mais uma vez, na certeza de que Deus está presente, na certeza de que Deus está conosco, na certeza de que Deus está operando nas nossas vidas, está operando na sua vida, está operando na minha vida. Deus quer que nós o conheçamos e é necessário que nós estejamos mais vezes em comunhão, estejamos mais vezes em união na presença do Senhor. E essa presença nós devemos buscar através da oração. Essa presença nós devemos buscar através da meditação na sua palavra. Nós devemos cada dia mais buscar a face de Deus, para que nossa vida seja sempre abençoada, seja motivo de louvor e gratidão ao Senhor. Neste momento eu vou orar por você, vou orar por sua família, vou orar por seu lar. E neste momento eu lhe convido para que você ore comigo, para que estejamos orando juntos, para que Deus assim nos abençoe e nos conceda um dia abençoado. Hoje é sexta-feira, hoje é o início de um final de semana e nós devemos orar a Deus, pedir e agradecer muito por tudo que Deus tem feito e por tudo que Deus vai fazer. Vamos falar com Deus neste momento? Vamos orar juntos? Pai bondoso, Pai eterno, Deus de amor, nós rendemos graças a Ti, Pai. Rendemos graças a Ti, Pai, porque Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus grandioso, Pai. Nós entendemos que o Senhor quer que nós o conheçamos melhor, Pai, que estejamos mais próximos de Ti, Pai, que estejamos na Tua presença aprendendo mais de Ti. Este é o momento certo, o momento ideal, Pai, um momento de luta, de aflição, de angústia, de incerteza. Esse é o momento em que nós devemos nos curvar diante de Ti, reconhecer a Tua soberania. Neste momento eu quero colocar diante de Ti, Pai, a vida de cada pessoa que está participando desse nosso momento devocional, Pai. A vida de cada uma delas, Pai, seu lar, sua família, as suas necessidades, Pai, as suas fraquezas, Pai. Que o Senhor esteja com as mãos estendidas sobre cada uma dessas pessoas, Pai. Ó Deus amado, nós oramos juntos e colocamos diante de Ti a nossa nação, os nossos governantes, Pai. Que as Tuas mãos estejam adiante de tudo isso, Pai. Que o Senhor esteja cuidando dos enfermos, dos necessitados, dos desamparados, daqueles que estão trabalhando na luta contra a Covid-19, Pai. Que o Senhor esteja operando nas igrejas, Pai, nos missionários, nos campos missionários, na vida dos pastores e de todos aqueles que proclamam a Tua palavra, Senhor. Nos abençoa, Pai amado, fortalece nossa fé e nos dá um coração disposto a Te conhecer cada vez mais, Pai, a buscar cada vez mais a Tua presença. Nós oramos juntos, Pai, na certeza do Teu amor, do Teu perdão, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e para a glória dEle, eternamente. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe, Deus nos dê um dia de paz. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes. Pastor Hinaldo, Deus te abençoe, meu irmão. Outras pessoas que se fazem presente aqui também. Eu peço a vocês que, se você não se inscreveu ainda, lá no YouTube, na página do Pastor Jadson, vá lá. Essa mensagem daqui a pouco vai estar lá no canal do YouTube, na página do Pastor Jadson. Ieda Rodrigues, Deus te abençoe também pela sua presença. Então, agradecendo a todos que estão aqui conosco, lembrando que no próximo domingo, às 9 horas da manhã, estaremos juntos novamente, meditando na palavra de Deus, buscando conhecer melhor a Deus, ter mais intimidade com Deus. Deus lhe dê um dia abençoado, um dia rico na sua graça e derrame a sua paz tão importante sobre cada um de nós, sobre nossas vidas. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus assim permitir. Deus nos abençoe.